pessoal, no vídeo de hoje, Edificando o Conhecimento de hoje, a gente vai estudar um pouquinho de hidráulica e SPHS1, Sistemas Prediais Hidráulicos Sanitários. Essa aula foi feita baseada na aula da professora Kali, da Gonachon, da UFSCar. Bom, a gente vai estudar então um pouquinho de reservatórios e sistema elevatório, sistema de bombas. Para isso a gente vai desenvolver um exercício prático. Um edifício residencial com 11 pavimentos tipo, 2 apartamentos por pavimento, deverá ter o seu projeto de abastecimento dimensionado com os seguintes critérios. São 5 pessoas por apartamento e o consumo per capita é 200 litros habitante dia. Esse consumo per capita a gente pode retirar de tabelas que falam consumo de acordo com a edificação. Então, dependendo se é residencial, indústria, comércio, aí varia esse consumo per capita. Bom, dado, o material da tubulação é aço galvanizado, classe L, e a seguir eu vou apresentar o esquema do sistema, com as medidas em milímetros. Então, reservatório superior, temos um reservatório inferior, bombas, casa de máquinas e a tubulação que leva essa água até o reservatório superior. Tá. Então, o que a gente vai ter que determinar? Primeiro, determinar o consumo diário, chamado de CD. Depois, calcular o volume do reservatório, superior e inferior, sabendo-se que a reserva de incêndio deve ser armazenada integralmente no reservatório superior. Essa é uma exigência contratual do exemplo. A reserva de incêndio foi estimada como 20% do consumo diário, aquele que a gente vai encontrar no item A. O diâmetro do alimentador predial, que é a entrada de água no prédio. Os diâmetros de sucção e recalque do sistema, então antes e depois da bomba. A altura manométrica total e a potência necessária da bomba e do motor elétrico, porque a gente vai comprar. Especificar o tipo de bomba, rotação, diâmetro, ponto de funcionamento e rendimento. Então, para isso, a gente vai consultar catálogos de fabricantes. Consumo diário. Então, o que é o consumo diário? Ele é o valor médio do volume de água a ser utilizado na edificação em 24 horas. Então, como é que ele é obtido? Ele é o CP, que é o consumo per capita, vezes o número total de habitantes. Então, nós temos 5 habitantes por apartamento, 2 apartamentos por pavimento e 11 pavimentos, total de 110 habitantes. Portanto, o consumo diário vai ser de 22 mil litros por dia. Ou simplesmente 22 mil litros, porque já fala que é um consumo diário, então não precisa escrever que é por dia. O volume do reservatório superior e inferior. Então, considerando-se que a reserva de incêndio ela é armazenada integralmente no superior, nesse exemplo, e ela sendo como 20% do consumo diário, isso é estabelecido por norma, a gente vai ter o seguinte: no dimensionamento de reservatórios, a capacidade ela é expressa da seguinte maneira. Então, o consumo diário mais o volume de incêndio, ele é menor ou igual à reserva total, que é menor ou igual a 3 vezes o consumo diário mais o volume de incêndio. Então, a nossa reserva total tem que estar nessa faixa. E aí, essa reserva total eu vou dividir entre reservatório superior e inferior. Então, divide-se da seguinte maneira a reserva total, entre o reservatório inferior e o reservatório superior. O volume do inferior ele é 60% do total, enquanto o superior é 40%. Aí o volume de incêndio, o que ele é? 20% de 22 mil litros, que é o consumo diário. 4.400 litros. Isso aqui vai no reservatório superior. A reserva total. Ela é uma vez o CD. Eu escolhi como uma vez o CD, mas eu poderia escolher como 3 vezes. Guardar 3 vezes o meu consumo, como se pudesse ficar 3 dias sem ter água, e aí o prédio ainda seria abastecido pelo que ele tem guardado dentro dele, então entre o reservatório superior e inferior. Então eu escolhi como um dia só, mas isso aqui varia de acordo com o projeto. Então agora eu vou separar. Então,
superior, ele é 40% desses 22, mais aquela reserva de incêndio que eu calculei, 13.200. E o inferior é 60% do que eu calculei como reserva total. Então, acabou dando o mesmo valor, mas não é assim normalmente. Então, foi uma coincidência, porque acrescentei um valor aqui que fez coincidir. Então, agora a gente vai dimensionar o alimentador predial. Então, é a entrada do abastecimento público para o prédio. Qual que é o diâmetro dessa tubulação? Então, o dimensionamento ele é feito a partir do consumo diário em metros cúbicos por dia. Então, a vazão que vai para o ramal predial, ela é calculada da seguinte forma. É o CD dividido por 86.400, enquanto que a vazão é sempre o quê? Velocidade vezes área. Área da tubulação em metros quadrados e velocidade ela é adotada entre 0,6 e 1 metro por segundo. E, além disso, a área ela é o diâmetro do ramal predial ao quadrado vezes π sobre 4. Então, o diâmetro do ramal predial em metros. O ramal predial ele é dimensionado pela concessionária do serviço. E aí, o que acontece? O ramal predial vai ser igual ao alimentador predial. Então, o ramal predial é a parte que está na rua e o alimentador predial é a parte que entra no prédio. Então, eu calculo a vazão. Na verdade, esse dividindo por 86.400 é para transformar de litro por dia para litro por segundo. Aí eu tenho litro por segundo e depois eu converto para metro cúbico dividindo por 1.000. Bom, então, eu tenho a minha vazão. Isolando a área, porque eu quero saber o diâmetro, né? Eu tenho vazão, tenho velocidade, adoto velocidade como 1 metro por segundo, isolo o diâmetro do ramal predial e vou ter que o diâmetro é de 0,018 metros ou 18 milímetros. É o diâmetro interno, ele é interno, mínimo do meu ramal predial. Olhando-se a tabela 2, que é para o material aço galvanizado, eu escolho o diâmetro nominal referente a esse diâmetro encontrado ou o próximo comercial disponível. Então, a gente vai lá, tabela, aço galvanizado, água fria, classe L. Então, diâmetro interno 22, que é o próximo diâmetro, depois do que eu calculei. Portanto, eu vou adotar esse diâmetro de 3/4 polegada. Eu calculo a velocidade para esse diâmetro. Então, aí eu jogo o diâmetro adotado naquela equaçãozinha de vazão. E eu vou achar que a velocidade ela é 0,64. Portanto, está ok. Eu tinha adotado como 1, está ok. Então, o diâmetro do ramal predial é 3/4 e o diâmetro do alimentador predial é 3/4. Bom, diâmetro de sucção e recalque. Recalque é a canalização, o trecho de tubulação que liga a bomba ao reservatório superior. Então, essa definição é do Porto. E sucção é o trecho que vai do reservatório inferior até a bomba. Também é do Porto essa definição. Ali eu tenho indicação das bombas para localizar. O diâmetro da tubulação de recalque, ele pode ser determinado a partir da fórmula de diâmetro econômico. Tá. O que é isso? O diâmetro de recalque ele é 1,3 vezes a vazão de recalque vezes 1x elevado a 1/4. Então, o diâmetro interno do recalque. Sempre que eu calculo o diâmetro interno, em metros. A vazão de recalque, como é que ela é calculada? Ela é o consumo diário dividido por esse NF.
Tá, então vazão de recalque, metros cúbicos por segundo, e NF, número de horas que a bomba funciona por dia. E aquele X ali da outra forma? É o número de horas dividido por 24. Então, é a relação entre o número de horas de funcionamento e o número de horas por dia. Bom, NF. Normalmente, a bomba vai funcionar de 4,5 a 5 horas por dia, para recalcar todo o consumo diário do meu que eu preciso levar para o reservatório superior. Tá, então X, eu vou adotar aqui como 5. Então, 5 sobre 24 vai ser essa relação. Então, a minha vazão de recalque vai ser o CD dividido por 5, que é 4.400 litros por hora, e eu converto isso em metros cúbicos por hora e depois em metros cúbicos por segundo. E o meu diâmetro de recalque, afinal, vai ser 1,3 daquela fórmula, vezes a vazão de recalque elevado a meio, vezes o X, que era 0,208, elevado a 1/4. Isso dá 31 milímetros. Então, o diâmetro nominal da minha tubulação de recalque vai ser o quê? Vai ser a próxima que eu tiver naquela tabela. Então, a próxima é 37, como diâmetro interno, então, 1 polegada é 1 polegada e 1/4. O diâmetro de sucção, ele é sempre 1 maior do que o de recalque. Então, de sucção, eu olho na tabela e ele vai ser diâmetro interno 42 e 1 polegada e meia. A gente pode até voltar naquela tabela. Olha, eu precisava de 31 milímetros como diâmetro interno, mas eu tenho o quê? 28 ou 37, então eu pego 37. Deu 1 polegada e 1/4, certo? E o próximo, comercial, é 1 polegada e meia, para o de sucção. Bom. A altura manométrica e a potência necessária da bomba e do motor elétrico. A altura manométrica é dada pelo diferencial entre cargas de pressão relativa na saída e na entrada da bomba. É a carga total que ela vai precisar elevar de água. Hg é a altura geométrica ou estática, é a diferença de nível do reservatório, entre níveis dos reservatórios. Delta H de sucção, perda de carga da sucção, e delta H do recalque, perda de carga no recalque. Bom, Hg já está dado no desenho como a altura estática de recalque e de sucção. Então, eu posso somar as duas. 0,6 e 36,7. ΔH. A perda de carga é função de tanto de vazão quanto de diâmetro. Então, eu vou utilizar a fórmula de Fer para tubulação de aço galvanizado. Na verdade, então, a perda de carga é um J, perda de carga linear, vezes o comprimento real, mais um comprimento equivalente. Então, bom, ele já deu, então, aqui a altura estática do recalque de 36.700, então, 36 metros, 36,7 metros. E do recalque e da sucção, 600 milímetros, então, 0,6 metros. Aqui a indicação. Então, a fórmula de Fer, a gente vai obter a perda de carga. Ela é esta aqui, 0,002021, vezes a vazão elevado a 1,88, vezes o diâmetro elevado a menos 4,88. Aqui estão as unidades. O J, a perda de carga linear, ela é metro por metro, vazão metro cúbico por segundo e diâmetro em metro. Então, da sucção. Vou calcular, eu tenho a vazão, o diâmetro da sucção, que eu já calculei. A vazão também eu calculei lá atrás. E eu obtenho essa daqui como J. O meu L real da sucção. Eu vou considerar sempre o pior caminho. Qual que é o pior caminho?
é 700 mais 450, 550 e 1.200. Total de 2,9 metros. E a somatória de peças que vão me dar o L equivalente da sucção. Vou observar a lista. Então, a gente pode ver aqui as medidas consideradas. Então, eu considerei o pior caminho. Este, esse caminho, é o caminho aqui, 700. Esse caminho na horizontal é 1.200, tá? A medida aqui embaixo. Esse de 500 e esse de 450. Bom, então agora a lista de peças que eu vou utilizar nesse trecho. Lista de singularidades. Então, eu tenho essas daqui, eu tenho registro. Eu vou ter uma válvula de pé com crivo. Material aço, né, para esse diâmetro específico. Eu retiro da tabela 7 os valores de cada equivalente, então em metros. 3 registros de gaveta. Então, ou seja, por aquele caminho pior que eu estou passando, existem essas singularidades. Uma curva de 90 e 2 T's com passagem lateral. Total de 18,8. Então, o meu ΔH da sucção vai ser o J, mais o L real, mais esse L equivalente. Agora para o recalque. Vou calcular novamente. Eu tenho a equação, onde eu tenho aqui a vazão já calculada. O diâmetro interno agora do recalque, que eu adotei de 37 milímetros. Considerar o pior caminho de novo, para pegar o L real. E o L equivalente eu vou obter observando as singularidades. Então, meu L real, vou considerar o pior caminho, que é por aqui. E aí eu subo até o reservatório. Qual que é a minha lista? Então, vão ter 4 cotovelos, saída de canalização, que é lá em cima, lá na chegada no reservatório. Um T de passagem lateral, 2 curvas e registro de gaveta. Total de 8,4. Meu ΔH do recalque vai ser, então, 3,6 metros. Então, como é que vai ser minha altura manométrica final? Então, vai ser o HG, que eu já tinha, mais o da sucção, mais o do recalque. 41,66, aproximadamente 42 metros. Tá, então, agora a gente vai especificar a bomba para isso. Então, a gente mencionou tubulação que entra, tanto no prédio quanto no reservatório inferior, superior. Agora a gente especifica a bomba com esses dados que a gente tem. E o motor elétrico. Então, eu vou ter que consultar catálogos de fabricantes. Então, eu tenho HM, altura manométrica, eu tenho a vazão da bomba, que vai ser igual à vazão de recalque. Por quê? É a vazão que eu preciso elevar até o reservatório superior. Defino o modelo. Então, eu tenho HM de 42, só retomando os valores, e a vazão da bomba é 4,4 metros cúbicos por hora. Porque é em metro cúbico por hora que eu preciso entrar no catálogo da bomba. E daí do modelo eu vou ver as curvas características desse modelo. Eu tenho a curva de H por vazão. Eu tiro o diâmetro do rotor e o rendimento, potência por vazão, e NPSH por vazão. Então vamos lá. Eu tenho para essa rotação, jogando a vazão que eu tenho de 4,4 e a minha altura manométrica de 42. Ele cai fora, não pega nenhuma bomba. Todas as bombas são esses pedacinhos que tem aqui um número dentro. Então eu não consigo uma bomba para essas especificações com essa rotação de 1.700 RPM. Então, eu vou ter que passar para a próxima, que é de 3.500. Bom, aí eu jogo novamente a altura manométrica na vertical e vazão na horizontal. E eu vou cair
entre as possibilidades de 25.200, 25.000-200 e 25-200 e 25-150, a bomba. Só para falar que eu estou utilizando o catálogo, então, aqui da bomba KSB, mas pode ser qualquer bomba. Então, eu peguei dessa marca. Então, utilizando a bomba de 25-150, só retomar, então, essa daqui de baixo, poderia ter sido acima, só que ficou muito perto o ponto que caiu, então a gente pode adotar essa. Eu vou pegar a curva 1, aqui é a curva de vazão por altura manométrica de novo, só que daqui eu tiro rotor e rendimento. Então, 4,4, 42, vai cair no diâmetro de 141, que é essa curva, e aproximadamente o rendimento de 40%. Se eu tivesse pego a bomba, na verdade aqui é 25.200, a bomba, essa outra bomba, o meu rendimento era de 25%, quase, né? E o rotor era de 176. Então eu escolhi o quê? Então de 25, 150, porque meu rendimento vai ser maior. Então é melhor eu escolher uma bomba que tem um melhor rendimento. Então, sendo essa vazão e o diâmetro do rotor de 141, a potência do conjunto motor-bomba de 1,7 HP ou cavalo-vapor. Como é que eu calculo essa potência? Então, para eu entrar nessa próxima curva, essa curva 2, que é potência por vazão por potência, e de onde eu vou tirar a potência, vai ser, eu entro com a vazão, vou até a curva do meu rotor e volto para a esquerda, encontrando a potência, que é 1,7. Tá, então a potência necessária, essa é a potência do conjunto motor-bomba. Então qual que é a potência necessária da bomba? Eu tenho essa formulinha que sai em cavalo-vapor, e a potência do motor vai ser esta outra forma. Curva 3. Então eu vou ter NPSH e vazão. Então, sendo que eu jogo a minha vazão, 4,4, até aproximadamente o diâmetro do rotor que está aqui no meio desses dois, que está só mostrado a curva de 100 e 147, mas o meu é de 141. E retorno para a esquerda aqui para o eixo vertical, obtendo o meu NPSH requerido para a bomba de 1,6 metros. A gente sabe que o NPSH disponível ele tem que ser maior do que o NPSH requerido, senão a bomba não funciona e sofre cavitação. Aí aqui a gente tem o disponível, como é que a gente calcula? Pelas pressões, pelo Z, que é essa distância aqui da bomba até o nível de água, e a perda de sucção. Então, assim a gente tendo o requerido, a gente calcula o disponível, vê se ele atende, e está dimensionado a bomba então, porque eu obtive NPSH, eu obtive potência, tanto do motor, bomba, quanto da bomba só do motor. Eu tenho rendimento, diâmetro do rotor, então eu tenho todas as informações da minha bomba. E está dimensionada a parte de reservatório e a parte de sistema elevator. Obrigada. E por enquanto é isso, pessoal. Olá, no Edificando Conhecimento de hoje,
sobre hidráulica e SPHS1, sistemas prediais, hidráulicos e sanitários. Essa aula é baseada na aula da professora Kali Lagonachon, da UFSCar. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho de colunas, ramais e subramais, ou seja, o dimensionamento das tubulações dentro do edifício. Então, para isso a gente vai desenvolver um exercício prático, que é o seguinte: dimensionar a coluna de distribuição AF1 de água fria de um prédio com 6 pavimentos e um banheiro tipo por andar, conforme eu vou mostrar a seguir. Partindo de uma carga de pressão disponível no final do barrilete de 1 metro de coluna d'água, que é o mínimo admitido por norma. E, além disso, a gente vai verificar se a carga de pressão disponível no chuveiro do último pavimento, que é um ponto crítico, ela é superior a 1 metro de coluna d'água. Algumas informações importantes. A coluna F1, ela alimenta um único banheiro por andar, conforme eu vou mostrar na figura 1. O pé direito de cada apartamento é de 3 metros, vai ser mostrado na figura 2. A velocidade na coluna e nos ramais, ela não deve ser superior a 2,5 metros por segundo, é a velocidade máxima, em que se usa o critério de J máximo, que é a perda de carga linear. O material das tubulações é PVC soldável. As peças no banheiro são caixa de descarga, lavatório, chuveiro, bidê e 2 registros, o registro de gaveta e o registro de pressão. E a gente vai observar as alturas dos pontos de utilização nas próximas figuras também. Então aqui na figura 1 a gente observa o reservatório, o barrilete, que é essa parte que fica horizontal sobre a laje, da onde a gente vai tirar as tomadas de água para a coluna, para as colunas que vão alimentar o edifício. Então aqui a gente vai tratar da coluna AF1, que é a coluna que aqui alimenta os banheiros. Então aqui do 6º pavimento eu vou retirar água para o banheiro do 6º pavimento, desço 3 metros, próximo pavimento e assim por diante até o 1º pavimento, para alimentar o banheiro. Nessa segunda figura a gente pode ver o barrilete, a laje e aqui a entrada de água em cada pavimento e a distância entre cada uma dessas tomadas de água é de 3 metros. Aqui nomeamos os pontos A, B, C, D, E, F, G. Bom, esses pontos são importantes para o dimensionamento. E aqui o banheiro do último pavimento, só para nós vermos as distâncias em que temos cada uma das peças. O chuveiro, registro de pressão, lavatório, bidê, a caixa de descarga, registro de gaveta e a entrada aqui de água para esse pavimento. Então, primeira coisa, definir os trechos. Então, a gente define os trechos A, B, B, C, assim por diante, lá do trecho da coluna. Nós começamos com a coluna. Em seguida, nós vamos tratar dos ramais, que são os trechos em que alimentam mais de uma peça. Por exemplo, até o ponto O aqui, nós temos ramais. Agora, NB1, MCD, OLV e OCH são subramais, porque estão alimentando apenas um aparelho. Então tá, aí definimos os trechos. Agora a gente precisa somar os pesos dos aparelhos. Então assim, bacia. Cada aparelho ele vai ter aqui uma vazão determinada por norma e um peso. O que significa esse peso? É como se fosse uma ponderação em que eu vou poder somar e dimensionar a tubulação de cada ambiente de acordo com o que ele requer para a quantidade de água. Então, somando o peso, eu vou poder dimensionar adequadamente o diâmetro de cada tubulação para atender a esses pesos que cada aparelho necessita. Então, aqui, por exemplo, quando a bacia sanitária com caixa de descarga, ela equivale a um peso de 0,3. Ao passo que, quando ela tem uma válvula de descarga, que é aquela válvula na parede, o peso dela aumenta para 32. Bom, então aqui, os trechos eu vou somar. O trecho FG, que é o trecho da coluna lá embaixo, que alimenta apenas o 1º pavimento, a somatória de peso é apenas para um banheiro. Conforme eu vou mostrar de novo na figura. Então aqui, esse trecho FG,
ele só precisa alimentar, só precisa ter um diâmetro que suporte essa demanda daqui do banheiro, desse pavimento. Ao passo que, quando eu vou para EF, ele precisa suportar, alimentar esse segundo pavimento e passar água que precisa alimentar o primeiro pavimento. Então, por isso eu faço, a cada vez que eu vou subindo aqui, D, E, CD, BC e AB, eu vou multiplicando os pesos por banheiro. Então, aqui, por isso que eu vou 1,1, 2,1, 2,1, 3,3, 4,4 até 6,6. Bom, agora a gente precisa calcular a vazão correspondente ao trecho. Então, como é que é a fórmula da vazão? 0,3 raiz do peso. Então, eu obtenho, aplicando a fórmula, que ela vai sair em litros por segundo. Então, eu tenho aqui os resultados. Vocês podem ir fazendo para conferir, fazendo junto, mas aqui eu já tenho os resultados. Bom, de acordo com a vazão, eu vou determinar o diâmetro nominal. Então, aqui eu tenho a tabela de material PVC, soldável classe 15. Então, de acordo com a vazão, eu vou definir o diâmetro interno e o diâmetro nominal. O diâmetro interno ele é utilizado para os cálculos e o diâmetro nominal é para compra, é o diâmetro que comercialmente você encontra. Então, aqui, por exemplo, a vazão de 0,77. Eu vou procurar e vou ver que o diâmetro correspondente é o de 25. Vamos retornar aqui a tabela. 0,77. Eu não poderia utilizar essa de 75, porque está abaixo. Então, eu pulo para a próxima linha, que vai me dar o diâmetro nominal de 25 milímetros. 1 polegada. E eu terei 1,41 de vazão máxima passando nessa tubulação. Então, está ok. E aí eu defino para todos os outros trechos qual é o diâmetro. Bom, agora a gente precisa encontrar o comprimento da tubulação. O comprimento tanto real quanto o comprimento equivalente. O comprimento equivalente é aquele definido de acordo com as peças em que eu vou ter perdas ao longo da tubulação. Então, é o comprimento chamado equivalente. Então, eu tenho aqui uma tabela com todos os equipamentos, os diâmetros, porque varia de acordo com o equipamento e diâmetro, eu vou encontrar um comprimento equivalente diferente. Então, no trecho AB, eu tenho um comprimento real, um comprimento equivalente e um total. Então, vamos lá. No trecho FG, lá embaixo, eu vou ter 3 metros. Vamos retornar a figura. Eu vou ter aqui, esse trecho tem 3 metros de comprimento real, e ele vai ter uma curva e um T. Aí o próximo eu vou ter 3 metros de comprimento real e só um T, porque esse T eu já considerei no trecho anterior. Eu nunca posso repetir, então se eu considerei no trecho anterior, eu não vou considerar. Ou eu posso adotar, que eu vou considerar sempre no próximo trecho, ou não. Aí eu considero sempre no trecho anterior. Então tem que se adotar um padrão para poder considerar apenas uma vez o comprimento equivalente. Bom, então, daí eu somo esses dois comprimentos e tenho um comprimento total. Com isso, eu vou poder calcular a perda de carga em cada trecho. Ela é calculada pela fórmula de Fer para PVC. O que é diferente da fórmula de Fer utilizada no outro vídeo, em que eu falo sobre a parte de reservatórios e de bombas, porque a fórmula de Fer daquele exercício, ela era para aço galvanizado. Então, a fórmula é diferente para cada material de tubulação. Então, nesse caso, ela é esta fórmula. E a fórmula, eu obtenho a perda de carga total multiplicando esse J pelo meu L total. É a perda de carga. Bom, então, o J vai ser calculado utilizando-se a vazão, que eu calculei já na tabela anterior, e o diâmetro interno. Calculei todas as perdas de carga linear
E com a perda de carga linear multiplicada pelo comprimento total, eu tenho a perda de carga. A perda de carga é dada em metros. Então, pressões. A pressão montante em AB ela é dada por 1 metro de coluna d'água, que foi dado do exercício. Lembram que a pressão no final do barrilete ela era de 1 metro de coluna d'água. Então, a montante daquele trecho AB ela é chamada dessa pressão, a pressão no barrilete. Bom, a pressão jusante, que é a pressão no ponto adiante, mais para frente, ela é a pressão anterior, ponto anterior, mais o desnível que ela teve, desnível vertical, menos a perda de carga. Bom, então a pressão montante, ela de trecho AB, 1 metro. A pressão ajusante vai ser aquela pressão montante mais o desnível. Quanto é de desnível? 1,3. Menos a perda de carga daquele trecho, que é 1,96. Bom, eu devo sempre conferir a pressão mínima que é requerida. Então, essa pressão ela é maior do que 1 metro, então tá ok. Então, aí eu vou e levo essa pressão jusante do ponto AB, ela é a pressão montante do BC. E assim por diante eu vou repetindo os cálculos e conferir que é maior do que 1 metro, então estão ok. Bom, pressão dinâmica mínima, então, foi dada, ela é 1 metro de coluna d'água. Dinâmica por quê? Quando está a tubulação está funcionando, tem algum equipamento ligado e o mínimo que eu posso ter é 1 metro de coluna d'água. Se tem alguma coisa funcionando, eu preciso ter pelo menos 1 metro de coluna d'água. A pressão estática máxima é de 40 metros de coluna d'água. Por que estática? Quando está tudo fechado e eu tenho a maior pressão na minha tubulação. Bom, o desnível, a somatória de desnível é de 16,3 metros. A pressão estática máxima é o quê? É aquele 1 metro que eu já tinha, mais esses 16, então 17,3. Eu posso somar as perdas de carga e dá 3,94 metros. Soma aquela coluna. Bom, o cálculo da pressão, então, vai ser a pressão estática, vai ser a jusante mais a somatória de perdas de carga. Então, a pressão ajusante daquela tabela é a última pressão aqui. Mais a minha perda de carga vai ser os 17, que confere aqui, ó, com a pressão estática máxima que eu tenho no meu sistema. Então, está ok. Não sendo superior a 40 metros de coluna d'água. Bom, agora vamos tratar dos ramais e subramais. Então, a gente já dimensionou aqui a tubulação que desce. Ela vem com 25, depois ela muda para 20 milímetros até o último ponto lá no primeiro pavimento. Tá, agora dentro do meu banheiro. Pressão jusante vai ser sempre pressão montante, mais ou menos o desnível, mais ou menos a diferença de altura, porque pode ter tubulação descendo, pode ter tubulação subindo, então eu tenho que avaliar se esse desnível contribui para aumentar a pressão ou se esse desnível é desfavorável para aumentar a pressão. E sempre subtrai a perda de carga, porque conforme eu ando na tubulação, conforme a água anda na tubulação, essa água vai perder carga. Bom, a pressão no chuveiro vai ser a pressão no ponto B, que é esse ponto aqui de entrada, mais ou menos o desnível, então eu vou verificar quanto de desnível eu vou considerar para esse chuveiro, menos a perda de carga. Ok. A pressão no chuveiro, ela vai ser a pressão no ponto B, aquela pressão do ponto B aqui, que eu calculei como 1,96, então a pressão no ponto B, 1,96, mais desnível, eu tenho. Conforme eu desço, conforme eu tenho uma alimentação aqui em cima e a tubulação desce,
com água, lá embaixo ela vai ter uma pressão maior do que lá em cima. Então, desci aqui 1,25 m, então eu estou somando. Vai aumentar minha pressão. Só que aí eu caminho horizontalmente e depois eu subo para o chuveiro 1,05. Ou seja, aqui eu perderia pressão. Por isso eu subtraio. Menos a perda de carga total entre esse ponto B e o chuveiro. Isso nós vamos verificar. Então, o que vai ser? Vai ser 2,16, eu somei esses valores, menos a perda de carga total. Então, vai ser menos a perda de carga BM, MN, NO e O chuveiro. Isso aqui eu estou considerando o banheiro do último pavimento, como foi o que o exercício descreveu e que realmente é o ponto crítico. Porque lá no primeiro pavimento, a pressão vai ser muito alta, mais alta. Só que no último pavimento, a pressão tem que ser no mínimo 1 metro. E ela normalmente é mais baixa do que comparada ao primeiro andar. Então, por isso é que precisa fazer essa verificação. Então, observar os trechos e definir o diâmetro do chuveiro. Então, quando a gente está tratando de ponto de utilização, eu posso definir diretamente por essa tabela da norma e não utilizar aquela tabela de pesos. Então, aqui, quando eu estou falando de ponto de utilização, por exemplo, o chuveiro ele vai ter um diâmetro de 20 nominal e meia polegada. O lavatório, 20 também. Fosse um tanque, ele precisa de 25. Uma válvula de descarga, 40. Certo? Então, eu posso definir isso. Então, aqui eu defini que o ponto do chuveiro ele tem um diâmetro de 20. Agora, para os trechos em que eu tenho ramais, eu preciso somar peso, porque eu estou fornecendo água para mais de um aparelho. Quando eu tenho fornecendo água para apenas um aparelho, que é o chamado subramal, eu posso utilizar esta tabela que me dá diretamente o diâmetro. Só que quando eu vou falar de ramal, e eu estou alimentando mais de um equipamento, um aparelho, eu preciso somar os pesos, que era aquela tabela que eu já havia mostrado. Então, aqui estão os pesos, então a gente vai fazer a somatória. Então, para os trechos BM, MN e NO, eu preciso somar os pesos. Eu coloquei aqui também o peso desse trecho O chuveiro, mas não precisava porque eu já obtive o diâmetro dele diretamente. Então eu preciso agora, novamente, encontrar os comprimentos de tubulação real e equivalente para esses ramais. Então aqui estão. Para o subramal também, porque eu vou precisar calcular a perda de carga nesse trecho. Calcular a vazão. Assim como eu fiz na coluna, é o mesmo procedimento para os ramais. De acordo com a vazão, eu defino o quê? O diâmetro. O diâmetro, então, vai acabar sendo o mesmo. Eu defino também a perda de carga. As perdas de carga. E agora eu posso definir as pressões, que é pressão montante mais desnível menos perda de carga. Ao final, eu calculei as pressões e verifiquei que a pressão ajusante, ou seja, a jusante do trecho OCH é 1,13, que é a pressão no chuveiro. A jusante é a pressão do chuveiro. Ela é maior do que 1 metro coluna d'água, portanto está ok. E esse foi o Edificando Conhecimento. Muito obrigada.